Fala pessoal, tudo bem? Professor Robson Ferri por aqui, passando para mais um vídeo, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todos os novos vídeos, tá? Minha intenção é te auxiliar na aprovação da primeira fase da OAB e segunda fase na matéria de direito penal, tá? Nesse vídeo, nós falaremos sobre contravenção penal e a competência para julgamento da contravenção penal. E faremos isso por meio da análise de uma prova anterior da OAB, tá? A segunda fase cobrou a competência para julgamento da contravenção penal em uma das suas questões discursivas, tá bom? A prova da OAB ela é dividida em duas fases, tá? Como sabemos, a primeira fase contém 80 questões objetivas, divididas aí em 17 disciplinas. E olha, cuidado, hein? Nós estamos no exame 36 e em breve nós teremos mais 3 disciplinas, né? Direito previdenciário, direito eleitoral e direito financeiro. Então a primeira fase continuará com 80 questões, mas nós teremos 20 disciplinas. Para que você tenha aprovação na primeira fase, basta você acertar 50%. 40 questões já te leva para a segunda fase. E na segunda fase, você resolve uma peça prático-profissional e 4 questões discursivas, tá bom? Nesse vídeo, nós falaremos de uma dessas questões discursivas já cobrada, tá bom? E nós falaremos especificamente sobre o tema contravenção penal e a competência para julgamento dessa contravenção penal, certo? Então, bora aí para a questão. Na tela para vocês, vejam aí, ó, a OAB questionou o seguinte: na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Maurício iniciou a execução de determinada contravenção penal que visava atingir e gerar prejuízo em detrimento de patrimônio de entidade autárquica federal. Mas a infração não veio a se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Ministério Público dá início a procedimento criminal perante o juízo do Tribunal Regional Federal, com competência para atuar no local dos fatos, imputando ao agente a prática da contravenção penal em sua modalidade tentada, oferecendo desde já proposta de transação penal. Maurício conversa com sua família e procura um advogado ou uma advogada para patrocinar seus interesses, destacando que não tem interesse em aceitar transação penal, suspensão condicional do processo ou qualquer outro benefício despenalizador. Com base apenas nas informações narradas e na condição de advogado ou de advogada de Maurício, responda. Bom, volta aqui comigo um pouquinho. Vejam, a prova da OAB, na segunda fase, ela é composta por uma peça prático-profissional, onde o examinador da OAB te dá uma situação, um problema, e cobra o seu conhecimento para a resolução desse problema por meio de uma peça prático-profissional. Nessa peça prático-profissional, você vai ter que descobrir a competência, vai fazer o endereçamento, você vai gerar ali o preâmbulo. No preâmbulo você vai informar qual é o fundamento da sua peça, depois você vai fazer um breve resumo dos fatos e depois você vai para os argumentos jurídicos, né? As teses de mérito, vai falar sobre direito penal, direito processual penal e, consequentemente, você faz um pedido. Essa é a parte A da segunda fase da prova da OAB. Só que nós temos a parte B. A parte B são 4 questões discursivas. Essa que eu acabei de mostrar para vocês é um exemplo de uma questão discursiva já cobrada num exame anterior, tá? Te dá uma situação problema e a partir dessa situação problema te faz 2 perguntas. E aí, de novo, vamos voltar para a tela. Veja aí, por favor. A questão A, em relação a esse problema, diz o seguinte: considerando que a contravenção penal causaria prejuízo ao patrimônio de entidade autárquica federal, o órgão perante o qual o procedimento criminal foi iniciado é competente para julgamento da infração penal imputada? Justifique. E essa pergunta vale até 0,65, tá? Volta aqui comigo, por favor,
cada uma das 4 questões discursivas na segunda fase vale 1,25 cada uma, totalizando 5, e a peça prático-profissional também vale até 5, formando 10. Para sua aprovação na segunda fase, você precisa obter pelo menos 6 pontos, tá? Então essa é a primeira pergunta de uma questão discursiva. Bom, aqui a indagação é a seguinte: Maurício deu início ali a uma contravenção penal que ofendia bem de uma autarquia federal, que em tese nós teríamos ali o julgamento junto à Justiça Federal. Mas cuidado, hein? A Constituição Federal, gente, excluiu da competência da Justiça Federal o julgamento de contravenção penal. Esse fundamento você encontra lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Veja, quero colocar na tela para vocês aí, ó, na tela para vocês, o artigo 109 diz assim: aos juízes federais compete processar e julgar. E aí vem o inciso 4 dizendo, né, compete processar e julgar o quê, Robson? Os crimes políticos, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, e agora excluídas as contravenções. Volta comigo aqui, por favor. Gente, ó, a contravenção penal, por regra constitucional, 109, inciso 4, está excluída do julgamento junto à Justiça Federal. Então veja, a pergunta A dessa questão discursiva falava, olha, o TRF é competente para julgar contravenção penal? A resposta seria não, negativa. A Justiça Federal não julga contravenção penal, tendo em vista o 109, inciso 4, tá? Não bastasse isso, nós temos uma súmula 38 do STJ, na tela aí para vocês, ó. A súmula 38 do STJ diz: compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas. Tudo bem? Volta aqui para mim, por favor. Beleza? Então a primeira indagação em relação a essa questão discursiva é: TRF é competente para julgar contravenção penal? Não mesmo. Nós temos ali de maneira expressa a exclusão do julgamento da contravenção penal pela Justiça Federal, além de uma súmula 38 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, dizendo que não compete à Justiça Federal e sim à Justiça Estadual julgar contravenção penal, tá bom? Beleza? A segunda pergunta na tela aí para vocês, ó. Lembrem-se que eu falei, né? O problema é posto e nós temos duas perguntas. A primeira foi essa: se o TRF era competente para julgar contravenção penal. A segunda pergunta é: B. Qual argumento de direito material deverá ser apresentado para evitar a punição de Maurício? E volta comigo aqui, por favor, né? O artigo 4º da Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41, diz que não é punível a tentativa de contravenção penal. Olha aí, eu quero colocar na tela para vocês. O artigo 4º diz: não é punível a tentativa de contravenção penal, tá? Então, em que pese, gente, o Maurício ter iniciado uma execução de uma contravenção penal e ela não ter sido consumada por circunstâncias alheias à sua vontade, como diz o problema, o que nós teríamos aí em tese uma tentativa de contravenção penal, nós teríamos faticamente, né, no mundo real, acontecido uma tentativa de contravenção penal. O artigo 4º diz que não se pune tentativa de contravenção penal, tá bom? Vejam, uma questão discursiva já cobrada numa prova da OAB anterior. Questão discursiva, a partir dela se extraem duas perguntas, tá? Essas duas perguntas não têm um grau de dificuldade tão grande, mas o que é importante? O importante é você conhecer a legislação. Eu sempre recomendo para os meus alunos, né?
vá fazer segunda fase daquilo que você tem um domínio maior, um conhecimento maior. Se você conhece mais direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, direito penal, escolha a matéria que você tem mais conhecimento e domínio da legislação, porque você precisa procurar. Se você soubesse isso, excelente, mas se você não sabe, você precisa saber procurar. As questões objetivas, poxa, nós temos as 80 questões objetivas que você não vai consultar nada. Mas na segunda fase, você pode consultar o seu vademécum. E se você pode consultar, é importantíssimo que você saiba consultá-lo, tá bom? Teremos mais questões discursivas, porque as questões discursivas são tão importantes quanto a peça prático profissional. A peça vale até 5 e as questões também valem até 5. Não adianta você só fazer a prova de maneira maravilhosa no que diz respeito à peça prático profissional. No máximo são 5 questões. E nem adianta fazer só as questões discursivas, porque também as questões discursivas valem até 5 pontos. Você precisa fazer bem essas duas partes da prova, tá bom? Aqui no canal você vai encontrar tanto vídeos que vai te ajudar a fazer a peça prática profissional quanto as questões discursivas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!